eu quero ler com vocês um versículo que está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Deve colocar aqui atrás o versículo primeiro. Mesmo que você já tenha ouvido esse versículo antes, eu quero te convidar a tirar toda a sua reserva mental e ouvir e absorver a mensagem como se você nunca tivesse ouvido antes. A palavra do Senhor veio a mim dizendo... Vai ser aqui melhor. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Pode passar. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo quanto eu lhe ordenar. Mais um. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Esse foi o chamado, o convite que Jeremias recebeu da parte de Deus. E o tema da nossa mensagem de hoje se chama Gerando um Legado. Quero que vocês, não sei se vocês vão estar anotando, mas gerando um legado foi exatamente o que o Senhor ministrou no meu coração. Quando eu descobri que traria essa palavra na noite, num dia tão especial para mim, que é o final de semana do Dia das Mulheres. E o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre gerar. Afinal de contas, eu estou gerando. Mas eu não quero que você pense que essa é uma palavra específica para mulheres. Essa é uma palavra para homem e para mulher. Todo mundo vai gerar algo. Eu quero que você saiba que todo mundo que está aqui está gerando algo, quer esteja fazendo isso conscientemente ou não. É bom que você saiba para que você seja bem intencional em saber aquilo que você está gerando. Porque o Senhor tem um convite para cada um aqui, individualmente, gerar algo da parte dele. O Senhor quer gerar algo em você. E você precisa ter a consciência de que o Senhor te faz esse convite. Mas o que significa gerar? Gerar significa criar. Gerar significa dar à luz. Gerar significa fazer nascer. Fazer brotar. E quando a gente fala sobre gerar um legado, Legacy é o nome do nosso culto. Legado é aquilo que você deixa para a sua geração. Legado é aquilo que você transmite para quem vai vir após você. Então, quando eu te convido a gerar um legado, eu te convido a gerar um impacto, a fazer nascer através de você um impacto duradouro. Uma influência duradoura. Esse é o convite que o Senhor faz para você nessa noite. E uma gestação, eu acredito que todo mundo aqui sabe que tem 9 meses. Uma mulher gera um bebê 9 meses. E esses 9 meses são compostos por 3 trimestres. Então, uma gestação normal, tem muita gravidinha aqui me olhando, confirmando. Uma gestação normal tem 1 trimestre, 3 trimestres. E o Senhor falou comigo: Larissa, a gestação de um legado, ela é composta por 3 estações. Então, eu quero fazer uma analogia com vocês hoje, com a gestação de um bebê e a gestação de um legado. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque pode ser que você se encontre em uma dessas estações. Às vezes você está falando assim: Larissa, gerar um bebê, você está gerando algo da parte de Deus. Então, preste atenção, porque você vai se encontrar no meio dessa palavra ou no começo. A primeira estação, quando a gente começa a gerar algo da parte de Deus, eu nomeei de a promessa invisível. Quando a gente começa a gerar algo da parte de Deus, a promessa é invisível. Mas como assim, Larissa? Gerar uma promessa
que aparentemente no início é invisível, é quando você recebe uma palavra de Deus. É quando você recebe uma visão de Deus, é quando Deus se permite ser revelado. Ele permite com que você saiba daquilo que Ele tem planejado para você. E você carrega uma semente da parte de Deus. Mas tudo que você tem é uma semente. E ela é tão pequenininha que ninguém consegue ver. Só você sabe o que você está carregando. Então, para você que está nessa estação, pode ser que você veja que ninguém reconhece o que você carrega. Tem alguém aqui comigo? Pode ser que você esteja vivendo algo e você fala: meu Deus, o Senhor me fez essa promessa. Meu Deus, o Senhor me entregou essa palavra, o Senhor me deu essa visão. E você quer que as pessoas te validem, mas quem recebeu a palavra foi você. E você espera que as pessoas olhem para você e falem: uau, ela está gerando, só que é muito pequenininho. Quando você vê uma grávida gerando um bebê de 1 mês, de 2 meses, você não consegue olhar para ela e dizer que ela está grávida. A não ser que você seja um profeta. Fora isso, eu tive que contar para as minhas amigas. Eu falei: ei, eu estou grávida. E se elas acreditassem ou não, no futuro elas iriam ver. Mas eu sabia que eu estava gerando. Da mesma forma você. O Senhor fala algo para você e você quer validação de quem não faz parte, de quem não tem nada a ver com o seu chamado, com o seu propósito. O Senhor entregou algo para você que ainda é pequeno, mas vai ser grande. Eu vou repetir isso. Deus te entregou algo que hoje é pequeno, mas vai ser grande. Eu quero que você fale isso para a pessoa que está do seu lado, que acha que você não entendeu muito bem. O que você está carregando é pequeno hoje, mas vai ser grande. Agora eu quero que você fale o mais alto possível para você mesmo. O que eu estou carregando é pequeno hoje, mas vai ser grande. Aleluia. Só um minuto. Estou grávida, gente. Estou gerando. Bem que meu marido falou que era melhor visualizar de outro jeito. O que você precisa saber nessa estação que você está é que você precisa permanecer crendo. Não espere que outra pessoa creia por você, no que Deus falou para você. Se Deus entregou uma semente para você, permaneça crendo. A segunda estação eu chamei de em ação na sala de espera. A segunda estação é a estação que parece que ninguém gosta. Porque o que a gente faz numa sala de espera? A gente espera. Numa sala de espera, a gente espera. E não tem nada que a gente possa fazer para acelerar o processo de uma gestação. Não tem nada que eu possa fazer para acelerar o que está acontecendo aqui. Da mesma forma, você recebe um chamado de Deus e já reparou que a gente quer ajudar Deus. A gente quer ajudar Deus a cumprir a promessa que Ele fez. Então a gente fala assim: Senhor, mas você me prometeu, mas eu consigo abrir essa porta aqui. O Senhor me prometeu, mas eu acho que o Senhor me esqueceu de colocar na escala, então peraí. O Senhor me prometeu, mas eu acho que eu tenho que aparecer no banner. E a gente quer pegar as lacunas para ajudar a Deus a cumprir a promessa dele, sendo que a porta que o homem abre, o homem fecha. Mas se você não se preocupar em ajudar e facilitar as coisas para Deus, em acelerar o processo de uma gestação que é natural, uma porta que Deus vai abrir, nenhum homem vai poder fechar. Nenhum homem pode fechar uma porta que Deus abre.
de querer facilitar as coisas para Deus. As coisas são naturais, o processo é natural. Você já viu alguma grávida falar assim, peraí que agora eu estou gerando aqui os órgãos do meu bebê, eu tenho que me concentrar. Não, peraí, deixa eu me concentrar que agora eu estou formando os membros do meu bebê. Você não vai ver uma grávida fazendo isso. Porque as coisas grandes são com Deus. Deus se responsabiliza pelas coisas grandes que eu não sou capaz de fazer. Lógico, existem coisas que estão ao meu alcance. Eu posso preparar o ambiente para recepcionar a promessa. Eu posso tomar as minhas vitaminas. Eu posso me nutrir. Mas existem coisas que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode dar o crescimento. Amém? Existem pessoas que às vezes, quando te veem nessa fase, quando olham para uma mãe que está no segundo trimestre, às vezes elas duvidam se ela está grávida ou não. Porque fica na dúvida. Tem até um episódio que eu não sei se dá para contar. Acho que dá. Eu trabalhava numa loja de roupas. E eu amava vender. Foi meu primeiro emprego. E naquela loja de roupas, entrou uma moça. E aí eu falei assim, pronto, vou vender para ela, porque aqui eu tenho vários vestidos soltinhos para gravidinha. Já estão até rindo, né? Aí eu falei, olha, tudo bem, qual é o seu nome? Aqui tem vários vestidos para gravidinha, eles são soltinhos, confortáveis, eu acho que você vai amar. Aí ela virou para mim e falou o que vocês imaginaram, mas que não passou pela minha cabeça. Aí ela falou, é porque eu não tô grávida. Aí eu fiquei, misericórdia. Aí ela falou, eu já pari. Aí eu falei, então é por isso. No pós-parto, a gente precisa continuar usando uma roupa soltinha. Aí ela falou, mas o meu filho tem 13 anos. Aí eu falei, meu Deus. Não tem pra onde correr. Aí eu falei, tem roupa aqui pra, né? Aí eu fui pro estoque. Mas existem pessoas... Ai, gente, foi péssimo. Eu nunca mais cometi esse erro. Eu sei que as mulheres não gostam, mas eu errei. Foi a minha primeira experiência com venda, gente. Existem pessoas que nos fazem duvidar se elas estão gerando ou não. E aí, por isso, às vezes, a gente descredibiliza quem está gerando. E a gente não bota muita fé. E às vezes as pessoas não botam fé em você, não é porque você não é... É porque tem tanta gente que finge estar gerando algo que não está, que a gente acha que ninguém está. Mas se você está gerando, permaneça crendo. Permaneça crendo. Quantas gravidinhas a gente tem? Tem alguma gravidinha aqui hoje? Eu já vi uma ali. Temos algumas que tiveram bebê por agora, que já tem até uns bebezinhos aqui, bem pequenininho. Gente, se você perguntar para cada grávida, cada uma delas que está gerando, vai te falar um sintoma completamente diferente. Cada uma está sentindo, mesmo sendo de menino, de menina, cada uma vai... Uma está enjoando, outra não está. Uma está com enjoo, outra não está. Eu falei a mesma coisa, né? Uma está com espinha, outra não está. Não tem um padrão. Uma gestação de uma mesma mulher pode ser diferente da outra. Mas tem uma coisa que todas elas têm em comum. E o Senhor falou comigo, Larissa, quem está gerando um legado também passa por isso. Todas as grávidas... Todas as mulheres que estão gerando, elas passam por situações onde a insegurança bate na porta. Não tem jeito. E não é uma insegurança de, será que... Não. É uma insegurança porque sempre tem pelo menos uma notícia ruim que vem. E a gente tem que lutar contra aquilo.
Sempre tem uma circunstância assim que a gente fala assim, todas as nossas amigas em comum, a gente consegue, cada uma contou uma história diferente, que passou por uma circunstância diferente. E o Senhor falou comigo, Larissa, todos os homens que eu chamei para gerar um legado passaram por momentos onde eles se sentiram inseguros. E eu queria ler com vocês, eu acho que não vai estar no telão porque eu não passei, Êxodo 4:10. Êxodo 4:10, o Senhor faz um convite para Moisés. Rimou. O Senhor faz um convite para Moisés e Moisés responde. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falaste com teu servo. Eu não consigo falar bem. Quantos aqui já falaram isso para Deus? O Senhor já te chamou para se posicionar na internet e você fala a mesma coisa que Moisés disse lá atrás. Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora. Aí você não grava um story, não tem seu canal no YouTube até hoje, você está até hoje nessa de Moisés. Então eu vou falar para você a mesma coisa que Deus disse para Moisés. Deus disse: Moisés, quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que você deve dizer. Moisés se sentiu inseguro para gerar um legado. Juízes 6, capítulo 6, versículo 15. O Senhor faz um chamado para Gideão. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu, o Senhor, que está te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Gideão se sentiu pequeno e fraco. Isaías teve uma visão do trono. E o Senhor perguntou: quem enviarei? E Isaías respondeu. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei. Isaías se sentiu indigno. Jeremias, que foi o que eu comecei o texto lendo. Jeremias recebeu um convite de Deus. E o Senhor falou para ele: Jeremias, antes de você nascer, eu te escolhi. Antes de você nascer, enquanto você ainda era gerado no ventre da sua mãe, eu te separei e te designei por profeta. E Jeremias falou: mas eu não sei falar. E eu sou jovem. Deus acabou de falar para ele que ele foi escolhido quando ele não era nada. Eu te escolhi quando foi antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Ou seja, eu te escolhi quando você não era nada. E você está falando que você não vai porque você é jovem. O Senhor te separou e te designou por profeta. E você precisa parar de dar desculpas. Chega uma estação, que é a estação de parar de dar desculpas, porque a insegurança vai bater na porta. E você precisa dar uma resposta para ela. Você precisa dar uma resposta para as suas inseguranças. Porque o Senhor tem algo disponível para você gerar. E nessa estação, tudo o que você precisa fazer é proteger a promessa. Se você está vivendo essa estação, eu quero te convidar a proteger a promessa que o Senhor te fez.
Você já viu uma grávida tropeçar e proteger a cabeça? Você nunca vai ver isso. Se uma grávida estiver no meio de uma multidão, vocês podem não saber disso. E pode estar levando cotovelada de qualquer lado, a gente não vai proteger o rosto. A gente vai proteger o que a gente está gerando. Se acontecer e eu tropeçar, em nome de Jesus não vai acontecer. Mas eu vou proteger aquilo que eu estou gerando, porque aquilo que eu estou gerando é muito mais importante do que eu. Só que você não. Você deixa com que qualquer circunstância roube de você a promessa que Deus te fez. Qualquer circunstância, qualquer situação rouba de você a palavra e aquilo que você deveria estar gerando. Não faz sentido. Não faz sentido você esperar que outras pessoas cuidem daquilo que Deus confiou a você. Proteja a promessa que Deus fez. Larissa, o Senhor falou que eu iria pregar para as nações. Proteja a promessa. Larissa, o Senhor falou que eu iria ser levantada para impactar o casamento de milhares de casais. Proteja a promessa. Larissa, o Senhor me chamou para ser profeta. Proteja a promessa. Seja lá para o que o Senhor te chamou para fazer. Se você vai impactar milhares de mulheres, proteja a promessa. Proteja a promessa que Deus fez para você. Não deixe qualquer pessoa roubar. A terceira e última estação é a estação do parto. Nessa estação, não dá para negar. Todo mundo já sabe que você carrega algo. Nessa estação não dá para negar. Eles podem não gostar de você. Eles podem não querer que você gere algo. Mas só de olhar para você dá para ver que você está gerando algo. Só de você olhar para uma grávida que está prestes a parir, você já sabe. Ela está carregando algo. Só de olhar para você dá para saber. E às vezes quando você está nessa estação, talvez seja mais difícil. Sabe por quê? Porque o terceiro trimestre ele é desconfortável. É muito desconfortável você estar num lugar que começa a ficar pequeno. É muito desconfortável você estar com aqueles amigos que você percebe que já não encaixam e não combinam mais com você. É muito desconfortável você ainda estar naquele relacionamento que, meu Deus, não está batendo. É muito desconfortável sentar naquela mesa e ouvir aquela mesma história. É muito desconfortável. É muito desconfortável olhar à sua volta e perceber que você cresceu. Perceber que você cresceu. E o ambiente começa a ficar pequeno para você. A gente tem uma amiga que ela teve o bebê há umas 2 ou 1 semana atrás. E ela veio aqui pro Legacy com um barrigão. Eu também vim com um barrigão aqui com a Zoe, a Júlia também veio. Muitas gravidinhas aqui vieram até as suas últimas semanas. E eu me lembro que eu cheguei para ela no último Legacy e eu falei, Mari, Kenji, se vocês estão assistindo online, um beijo. A Nina nasceu essa semana passada, alguma coisa assim. E eu falei para ela no último Legacy, Mari, só de te olhar, dá para ver que já dá para nascer. Dá para ver que já dá para nascer. Ela falava, ai Larissa, eu também sinto isso, eu também quero que nasça logo. Mas ei, quando você está gerando algo e você está no terceiro trimestre,
dá para ver que já está para nascer. Dá para ver que o Senhor, aquilo que o Senhor confiou a você, já está para nascer. Só que é desconfortável. As roupas já não cabem mais. Os ministérios já não servem mais. A cidade já não combina mais. Aquele trabalho não combina mais. E começa a ficar pequeno. Sabe o que significa quando você começa a ficar desconfortável e as contrações começam a aumentar? Você sabe o que significa? Que você está prestes a dar à luz. Que você está prestes a gerar um propósito de Deus. E as roupas parece que funcionam melhor no outro. Aquela roupa que te cabia tão bem, já não cabe tão bem assim. Meu Deus, essa roupa ficava perfeita em mim. Não fica mais, agora cabe no outro. E você pode ficar triste porque você está perdendo coisas. Mas você precisa se alegrar porque você está gerando algo muito maior em Deus. Mas é muito maior em Deus. E quando você pensar, se você tivesse noção daquilo que Deus quer gerar através de você, você nem se importaria com aquela roupa que não cabe. Você nem se importaria com o lugar que não te deram. Porque o que você está gerando em Deus é tão grande que pouco importa. Pouco importa. Você precisa entender que o seu lugar é confiar naquilo que Deus decidiu confiar a você. Eu estou terminando, a banda pode subir se quiser. E depois de dar muitas desculpas para Deus, Deus fala algo para Jeremias que eu quero falar para você. Jeremias capítulo 1, versículo 17, o Senhor fala para Jeremias: Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não temas diante deles. Tu, pois, cinge os teus lombos. Sabe o que significa cinge os teus lombos? Cinge os teus lombos é quando você já está com a roupa e amarra uma faixa no final. Você já está com a sua roupa de ação e você amarra uma faixa e você se prepara. Em algumas versões, Deus diz: Jeremias, tu, pois, prepara-te. Jeremias, tu, pois, prepara-te. Prepara-te para o que Deus quer fazer através de você. Prepara-te para viver aquilo que Deus confiou a você. Cinge os teus lombos. Comece a se preparar, porque está prestes a nascer. E você precisa se preparar. Você precisa se preparar para aquilo que Deus começou a gerar em você. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Eu não sei em qual estação você está. Eu não sei se você recebeu uma promessa que hoje ela é invisível diante de todo mundo à sua volta. Nada à sua volta aponta para o cumprimento de uma promessa e de uma visão que você recebeu. Eu não sei se você está vivendo a estação onde é desconfortável. Eu não sei se você está vivendo a estação da espera.
Eu não sei se você está vivendo a estação que está prestes a gerar. Uma coisa é certa: o Senhor procura pessoas disponíveis para gerar o que Ele deseja. O Senhor procura pessoas que vão gerar. Aquilo que está no coração dele. Eu queria compartilhar com vocês bem rapidamente a história de um casal. É bem rápido. Tinha um casal que eles não queriam ter filhos. Eu não queria contar isso, mas o Senhor pediu para falar. Tinha um casal que eles não queriam ter filhos. E em dado momento, o médico daquela mulher suspendeu o medicamento dela e ela gerou um filho. Só que aquele homem, ele ficou muito chateado, porque ele não queria ser pai. Ele não queria ter mais um filho. E aquele homem ficou muito irado. Ele foi naquele consultório daquele médico e ele quebrou o consultório inteiro. Ele quebrou o consultório inteiro e ele falou: eu não quero essa criança. Me dá o telefone da clínica de aborto. E o aborto daquela criança foi marcado. A data de aborto foi marcada. E existem muitas pessoas aqui marcando a data do aborto, daquilo que Deus decidiu gerar. Um dia antes daquela criança ser abortada, aquele médico ligou para aquele pai e falou: ei, dá um pulinho no meu consultório antes. Dá um pulinho no meu consultório porque eu quero te fazer ouvir uma coisa. E quando aquele pai chegou lá naquele consultório, aquele médico fez ele ouvir um som. E era um som de vida. E era o som de um coração. E quando aquele pai ouviu aquele som daquele coração, ele decidiu deixar viver. Ele decidiu deixar viver aquilo que Deus queria que ele gerasse. Eu quero te convidar a deixar viver. Esse casal eram os meus pais e esse bebê era ele. Esse bebê que hoje fala com vocês tinha data, a sentença marcada, mas um homem decidiu ouvir o som de um coração. Um homem decidiu ouvir o som do coração. E eu quero te convidar a ouvir o som do coração de Deus, porque o Senhor está falando com você nessa noite. E o Senhor te faz um convite: deixa viver. Deixa viver. Deixa viver o que Deus confiou a você. Deus abençoe você. Muito obrigado por você estar com a gente aqui, recebendo essa palavra, esse tempo de ministração e a gente juntos buscando o que Deus tem para a nossa vida. Que Ele te fortaleça, que o Senhor te abençoe, que cada vez mais você e eu estejamos aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, vivendo aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Obrigado por fazer parte aqui, da Lagoinha, aqui online, Lagoinha USA. Te receber aqui é uma honra, é um grande privilégio. Que Ele te abençoe e até o nosso próximo culto, se Deus quiser, crescendo espiritualmente e na vontade de Deus. Que Ele te abençoe.